Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Senhor, nós pedimos nesse momento que a Tua glória se manifeste. Passeia no candeeiro, Senhor. Quem sou eu para estar aqui em cima? Pai querido, eu não tenho condições de olhar para cima para falar contigo, mas coube pela Tua graça, Senhor, usar esse instrumento falho. Peço de verdade pela Tua misericórdia, Senhor, na vida dos meus irmãos, porque eu estou aqui, Pai, para Te glorificar, mas é por causa deles. O Senhor me levantou, o Senhor me preparou por causa deles. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre. Esse é um momento ímpar, Pai. Usa segundo a Tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus, abençoa Teu povo. É por Ele que estamos aqui e para a Tua glória. Amém, Senhor. Bem, queridos, o texto começa falando aqui, no versículo 37, no último dia, o grande dia da festa. Todo mundo sabe, aqui um pouquinho atrás a gente vai ver que é a festa dos tabernáculos, né? É a festa dos tabernáculos. Eu não gosto muito dessa tradução que veio para o português, porque essa tradução de tabernáculo ele foi montado no deserto, tinha uma dimensão muito maior, tinha o santo lugar, o santo dos santos, é totalmente diferente. Então a tradução para tabernáculo é muito complicado para a gente. Seria cabanas mesmo, ou tendas, certo? Então a ideia é sucote, né? A ideia são tendas, cabanas feitas de palmeiras, folhas de palmeiras. Não é o tabernáculo que Deus colocou lá. Mas a tradução que está aqui fala a festa do tabernáculo, né? E aí é o último dia. Há uma briga aí entre os estudiosos, se o último dia era o oitavo, se o último dia era o sétimo, mas isso não importa para a gente. Mas no último dia, a palavra do Senhor diz, dessa grande festa, que Jesus se levantou e disse em voz alta. Por que Jesus diz isso? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que ele fala isso, gente? Por que ele fala isso? Bem, nós sabemos que a festa, né, da cabana, ela durava 7 dias, era no 7º mês, no 15º dia, e eles no primeiro dia, eles poderiam fazer qualquer coisa, no restante dos dias não, só no último, que é onde guardava, né, tenda, as coisas todas, e no último dia também, eles pegavam a água, todos os dias eles pegavam a água do tanque de Siloé e levavam para o altar cantando. Eles cantavam durante essa peregrinação. Eles iam cantando. E o que eles cantavam, pastor? Abra o Salmo 118, que você vai ver no versículo 25. Você vai ver o que eles cantavam. Salmo 118, versículo 25. Diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidades. Então eles iam andando, cantando, louvando a Deus, iam cantando, louvando a Deus e as trombetas tocando, era momento de festa. Mas, no último dia, eles faziam essa volta 7 vezes. Eles iam, jogavam a água no altar do sacrifício, ok? Jogavam a água. E essa água apontava para quem? Para Jesus. Então, no último dia que eles fazem isso 7 vezes, Jesus olha para aquilo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que coisa maravilhosa, aquilo era profético. A água da vida. E olha,
Jesus já havia falado isso para uma mulher. Para quem? Para a samaritana. Lá no capítulo 4, versículo 14 de João, ele vai dizer o que? Olha, se eu te der dessa água, você nunca mais vai ter sede. Se eu te der a água que eu te tenho para te dar, se você beber, nunca mais vai ter sede. Essa água que você bebe aqui, né? Você vai ter sede de novo. Mas ela começa um diálogo ali sensacional. Ele, vai lá, chama teu marido, por favor. Vai lá chamar teu marido. Ela falou assim, falaste bem, você não tem marido porque tu já está no 5º. E esse aí também não é teu. Aquela mulher tinha o quê? Sede. Aquela mulher estava buscando no colo de outros homens, talvez, aquele carinho que ela não teve na infância. Aquele colo do pai que ela foi buscar em alguém. É uma especulação isso. Mas ela estava sedenta. E foi algo maravilhoso que aconteceu. Foi algo extraordinário aquele momento. E Jesus aqui novamente vem falar dessa água. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Meus irmãos, havia festa naquele momento, trombetas tocando, pomposidade, lotado a igreja congregação, tá? A igreja lotada, todo mundo feliz, roupa do ano, a melhor roupa, carrão na porta. Mas todo mundo sedento, uma igreja inchada, gente que não tinha relacionamento com Jesus, sacerdotes gananciosos, gente buscando muito mais o seu império do que o reino de Deus, gente querendo muito mais se sentir aceito pela sociedade pelo que tinha do que pelo que é. E aí toda essa pomposidade leva muitas vezes a um vazio existencial terrível. E é isso que o ser humano não consegue entender. Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos. Não é porque não exista doente, todos nós somos. O problema é que uns já reconhecem, outros não. A sua enfermidade. De alguma forma ele vai passando por cima de toda essa mazela. Você já viu que você não gosta de ficar em casa sozinho sem o som ligado? Sem a televisão ligada? Porque você tem medo de ficar sozinho com você mesmo. Muitas vezes a pior situação que tem é você ficar num silêncio ouvindo aquilo que vem aqui de dentro. Você foge disso, você precisa de alguém falando contigo, você precisa de um rádio ligado, porque você tem medo de confrontar-se com si mesmo. E Jesus veio para os doentes, para aqueles que se consideram doentes. E ali muita gente naquela congregação, naquela festa, fazendo todo aquele estardalhaço. No último dia, 7 vezes, a coisa era para pegar mesmo, trombetas para tudo que é lado. Mas gente com sede. Eu gosto muito da frase de Blaise Pascal, que ele dizia o seguinte: todo homem tem um vazio, é isso mesmo. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, né? E tem mesmo. Esse vazio, marido não preenche, mulher não preenche, filho não preenche, trabalho não preenche, faculdade não preenche, nada preenche. Porque quanto mais você busca, você vai chegar lá naquela máxima, né? Só sei que nada sei. E isso não enche. A esposa maravilhosa, a esposa tremenda, mas olha, ela pode partir daqui a pouco. A relação conjugal é uma relação condicional, né? Você faz a tua parte, que eu faço a minha, e a gente está junto. Será que a relação com Deus é condicional? Já muda tudo, né? Então não tem como. Jesus vai dizer lá: quem amar mais pai, mãe, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. É claro, é óbvio, é isso aí.
E quando é que eu digo que eu amo mais meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha? Quando eu olho para a palavra me diz uma coisa em relação a eles e eu quero fazer outra. Eu estou amando mais eles do que ele. A ordem da prioridade é Deus, a família e depois ministério. Pegou? Deus, família e ministério. Mas quando família, seja qualquer membro que seja, me impede de adorar ao meu Deus, aí não, ele leva a primazia. A família leva a primazia em relação ao ministério, mas Deus leva a primazia em relação à família. Pegou ou ficou complicado? E aí, queridos, eu também repito também aquela frase de Agostinho. Agostinho dizia assim: a minha alma só encontra descanso quando descansa em ti. Aquele sábado de Hebreus que fala que a gente entra no descanso dele, né? Que é o momento que a gente confia no Senhor. Então todo mundo tem um vazio. Os psicólogos, aqueles que são psicólogos, né, que trabalham muito com a natureza humana, eles olham o comportamento das pessoas e eles acabam degotificando aquelas atitudes da pessoa. E a gente que é pastor também acaba lidando muito com o ser humano, a gente começa a estudar o comportamental. A gente olha para as pessoas e começa a entender o movimento dela. Isso é muito bacana, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. O que você vai fazer com isso? Né? Uns manipulam, outros querem sarar, querem curar, querem ajudar. E aí, algo que é maravilhoso é que você vai ter que lidar com cada um de uma maneira diferente. Um tu vai ter que ser muito amável, carinhoso, tem um monte de neuras ali, rejeição, foram feridos por igreja, tem gente que foi ferido pela igreja. Precisam ser tratados, precisam ser curados, tratados com amor. Outros não, são verdadeiros calcanhares de Aquiles, aonde vai arruma problema. Aonde vai, esse você já tem que ter um outro tipo de tratamento. Então as pessoas, elas não são uma massa que você tem que tratar de maneira igualitária. Cada um você vai tratar de uma maneira, relacionalmente falando. Ok? Pegamos aqui? Então, quando eu olho para esse momento de Jesus, ele está vendo a mesma coisa. Um monte de gente com o coração vazio. Um monte de gente com o coração seco. Um monte de gente que não está vendo água, está com excesso de água, jogando água no altar do sacrifício, porém dentro do coração estão seco. E quando é que a gente fica seco? A gente fica seco, irmãos, quando Deus não se torna mais o alvo da nossa vida. Aquele que a gente tem intimidade, que a gente conhece o caráter. Sabe, a gente não conviveu com Deus desde pequenos para conhecer o caráter dele, para conhecer a personalidade, que é a junção de tudo. A gente não tem condições. Como é que a gente precisa para conhecer o caráter de Deus? O que a gente precisa? A palavra. É ela que revela o caráter de Deus. Eu não conheço ele. Eu vou me converter, o Senhor vai transformar meu coração, ele vai ficar pronto, mas por isso que eu acho um crime. Tinha que ser preso. Uma pessoa que pega alguém que recentemente nasceu de novo, com o coração como a criança, né? A criança até os 7, 8 anos, ela tem o cérebro como o cimento fresco, qualquer coisa que cai fica. Então, quando a gente se converte, nasce de novo, a gente fica com o coração assim, fresco. E nesse momento jogam lixo. Nesse momento jogam entulho. Nesse momento jogam muito mais as regras pessoais do que a própria palavra do Senhor. Eu fico triste com isso, porque é um momento que a pessoa bem discipulada vai ser uma bênção na mão da mão do Senhor, na obra dele. Mas mal discipulada, ela vai ser uma pessoa egocêntrica, Deus vai ser utilitário, certo? E se ele não fizer, ele rasga a Bíblia. Se ele não fizer, eu não vou mais na igreja. Se ele disser não para mim, olha, acabou tudo. E aí ficam verdadeiros cristãos mimados, fracos e despreparados para tudo, porque Deus é simplesmente um Deus utilitário.
Veja bem, eu não estou falando que Deus não vai te honrar. Deixa eu resolver logo esse problema aqui para a gente tratar. Mateus 6,33 vai dizer que Deus há disso em diante, né? Deus vai suprir cada uma de vossas... Beleza. Quem é que tomou café da manhã hoje? É uma necessidade, Deus supriu. Quem vai almoçar hoje? Deus supriu. Quem vai jantar? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus tem compromisso com a sua necessidade, não é com a sua futilidade. Eu vejo pessoas reclamando: poxa, eu não como no siri da ilha, eu não como no fogo de chão, não é isso? Eu não como no Aquários. Mas está faltando comida para você? Então Deus não prometeu levar você para o Aquários. Deus prometeu suprir cada uma de vossas necessidades. É pecado comer no aquário, no siri, sei lá? Não. Se você tem condições, vá. Mas se não tem, saiba que Deus tem suprido cada uma de vossas necessidades. Amém. Ele disse que te daria vestimenta. Não vai faltar vestimenta para você. Alguém está peladão aqui? Não. Está com roupa, né? Então Deus tem o quê? Vestido você. Mas o Senhor não me tem dado aquele casaco de couro da Louis Vuitton. Deus não tem me dado, né, aquele sapato da Mr. Cat. Deus não tem me dado a Levi, a tal da Levi que eu não conheço. Falaram do Levi, eu não, Levi, Vitor Hugo, Levi, nem conheço isso. Deus não tem me dado a roupa da Levi. Deus não tem dado. Mas tem alguém peladão aqui? Não tem. Então Deus tem honrado a palavra dele. Você está entendendo? A gente vai potencializando, levando ao cubo aquilo que Deus falou, que é simples. Agora, se você tem condições, que você trabalha, teu emprego te dá condições de você ter, ali vai, você vai. Entendeu? Ninguém está pregando contra ali vai. Mas estamos falando, cada um se contente. Se não tem, trabalhe, invista. Muita gente quer ganhar muito, né? Mas ninguém quer fazer um cursinho, ninguém quer se preparar, ninguém quer estudar porque dói aqui, ó. Ninguém quer que doa. Não é verdade? Aí você, todo rico é ladrão, né? Todo rico é ladrão. Então, a gente observa essa situação e as pessoas muitas vezes vão ficando vazias por isso. Eu levei muita pancada na caminhada, gente, e pancadas que me bateram demais. E a pior pancada para mim é quando chegou na minha família. Aquilo para mim me arrasou. Que quanto mais você conhece a palavra, mais você quer de Deus, mais você quer. Você entende que os seus filhos, as pessoas que te amam, elas estão partindo para a eternidade sem Deus. Não tem como tu ficar bem, cara. Não tem como. Como você olha para uma... Não, isso é com Deus, né? Se ele for cuidar dele, se ele quiser ir, vai. Pelo amor de Deus, não tenho esse pensamento. Saber que a vida eterna dessa pessoa que eu amo tanto aqui vai ser longe de Deus. Eu fico desesperado. Por favor, abra. Abra, porque eu não gosto de falar nada do que é meu. Tem que estar na Bíblia. Abra, por favor. João 3. Abra, por favor, João 3. E eu teria mais uns 1000 versículos para dar, e textos, porque eu não gosto só de versículo, eu gosto de texto, para dar para vocês. Versículo é uma alavanca para a heresia, né? Porque Deus amou o mundo, esse mundo aqui é cosmo, 3,16. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê
Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você entende isso? Quando o evangelho é pregado para você, ele tem duas finalidades: salvação e condenação. Salvação quando você o recebe, condenação quando você o rejeita. É simples assim. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Ah, mas eu creio em Deus. Eu creio. Meu irmão, até o diabo crê em Deus. E a palavra de Deus diz que ele crê e treme. Você tem 4 tipos de fé na Bíblia. Quais são os 4? A fé histórica, certo? O cara lê a Bíblia toda, que maneira, tem até o Salmo 91 aberto em casa, mas aquilo não tem nenhum efeito na sua vida. Aquilo não transformou nada a ele, é só uma fé histórica. Ele crê realmente, ah, bacana, Salmo, maneiro. Quando eu estiver mal, aí eu dou uma lidinha no Salmo 123. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Né? Depois você tem uma outra fé. Qual é a fé? Geral. Qual é a fé geral? Todo mundo crê em Deus, não é verdade? Os traficantes aí estão crendo em Deus, faz culto e tudo, abaixa o fuzil, distribui cesta básica na favela e olha, aqui não pode macumba, aqui é só Deus, não é isso? Eles creem em Deus também, estão matando, incinerando, traficando, viciando. É isso? Essa é a fé geral, todo mundo crê em Deus. Tem uma outra fé também, qual é? A miraculosa. É a fé daquele cara, pô, eu creio que Deus vai me... O cara nem é crente, mas ele tem uma fé miraculosa, vai lá em Nossa Senhora de Aparecida, a coisa acontece. Né? Vai lá naquela reunião dos 70, dos 200, dos 300, no culto do envelope vermelho e o negócio acontece. Porque é a fé miraculosa. Aliás, todo mundo, todos nós cristãos devemos ter essa fé bem lá em cima. Né? E você tem um 4º tipo de fé. Qual é o 4º tipo de fé? A salvítica. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Essa é a fé salvítica. Então, se você não discernir qual é a fé que você tem, vai acontecer justamente isso. Você vai virar um religioso dentro da igreja. Você vai vir para os cultos durante 20 anos. Você vai ser aquela pessoa lá da parábola do semeador. Uma semente caiu na beira do caminho, o diabo veio e tirou. A outra semente caiu no solo rochoso, mas visto que não tinha profundidade, raiz, veio o sol, queimou. Ou seja, essa pessoa, na hora que veio a perseguição, veio os problemas, ela... E a terceira semente caiu em qual? No meio do espinho. Ah, essa pessoa caiu a semente ali, ela começou a florescer, mas aí a preocupação das riquezas, os cuidados da vida, tudo foi sufocando a raiz. E a quarta caiu em quê? Um solo bom. Produziu fruto 100, 60 e 30 por 1. Então essa parábola também, ela é para nós discernirmos aonde a palavra do Senhor caiu. E essa parábola ela não é estática, não, é no início da nossa conversão, é uma avaliação para toda a nossa vida, aonde a semente caiu. Voltando aqui, nós tínhamos muitas pessoas aqui nessa festa que eram somente religiosos, estavam cumprindo ali com as suas festas anuais obrigatórias. Não havia, olha, o Senhor naquele diálogo com Nicodemos, e olha que Nicodemos era o mestre da lei, lá no capítulo 3 também, logo depois do que a gente viu aqui, é Jesus dialogando com Nicodemos. Ele vai dizer assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos, um homem sábio, né, membro do Sinédrio, mestre da lei, ele diz assim: mas como é que uma pessoa nasce de novo? Ele tem que voltar para o ventre da mãe? Mas como uma pessoa grande vai voltar para o ventre materno? Você é mestre da lei, você não entende nada do que está sendo falado. Necessário é nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Isso é o que a gente chama de regeneração, do novo nascimento. É quando a gente se torna novamente criança, porque nós encontramos com Deus e Ele mudou o nosso coração, e agora sim que nós ganhamos um novo coração, estamos apaixonados por Ele, nós somos uma fonte, a gente vai chegar nessa parte aqui, nós somos uma fonte a jorrar. O meu copo não pode estar vazio.
O que é uma fonte a jorrar? Dar para o outro, ser uma bênção de Deus na vida do outro, sabe? Ser bênção e não maldição na vida das pessoas. Ser um instrumento do Senhor na vida delas. Uma fonte a jorrar. Olha, a gente pregou semana passada que se você não desenvolve a sua salvação, se você não acrescenta, você morre. Porque é no ato de me doar para o próximo, no ato de fazer a obra de Deus para o próximo, é que eu me encho. O meu umbigo fica menor. Porque enquanto eu só estou na igreja para buscar solução para os meus problemas ficam enormes. Porque eu só vejo eles. Eu só vejo os meus problemas. Eu não quero saber como a Teca está, eu não quero saber como a Luciana está, eu não quero saber como o Neto está, eu não quero saber se alguém está precisando de mim. Porque o que importa é que eu estou precisando deles. Ou cada um por si, Deus por todos. Ah, pastor, mas se envolver com a igreja é muito doloroso. Se envolver com a igreja, posso ter problemas. Se envolver com a igreja... Meu irmão, se você nasceu de novo, você vai querer isso. Porque é um impulso natural. É igual evangelizar. Eu não preciso falar para vocês, evangelizem. Quem nasceu de novo, Jesus sai pelos poros. Preciso ter regra. Porque ele quer falar, olha, tem John Stott, ele resumiu a evangelização de uma maneira muito extraordinária. Ele disse, a evangelização, o que é a evangelização? A evangelização é um mendigo contando a outro mendigo aonde tem pão para comer. Nós nos reconhecemos mendigos espirituais. Mendigos espirituais. Não adorávamos a Deus, adorávamos todos os deuses, não honrávamos nossos pais, mentíamos, não é verdade? Hein? Damos volta nos outros, adulterávamos, cobiçávamos as coisas do próximo. E quando há um novo nascimento, a gente olha para a lei, a gente ama a lei. Eu olho para aquela lei e falei, Senhor, glória a Deus pela sua lei. Davi não falou isso? Ama a tua lei. Mas uma pessoa que não passou pela transformação, ela odeia a lei de Deus. Não, porque a lei é boa, tá? A lei é boa. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos que a lei é boa. O problema está na nossa natureza caída. E ela não consegue nos salvar, porque ela nos condena. Imagina, eu pegando a mulher do próximo, eu pegando sei lá o quê, aí vem a lei, não adulterarás. Eu odeio essa lei, pô. É ou não é? Não matarás. Explicando bem, a palavra lá, no capítulo 20 de Êxodo, não é não matarás, é não cometerás homicídio. Homicídio é diferente de não matarás. Homicídio é pegar uma pessoa indefesa e tirar a vida dela. Deu até um exemplo semana passada aqui sobre isso. Então, a lei... Hoje eu amo a lei, gente. Eu sou apaixonado pelaquela lei. Jesus cumpriu ela no meu lugar, ela não me condena mais, mas eu amo a lei, porque ela é o norte, ela é a expressão do caráter de Deus. Eu olho para aquela lei e diz assim, não terás outros deuses diante de mim. É verdade, Senhor, não posso ter, tu é meu Deus superior. Honrará pai e mãe. Não, minha mãe está precisando de mim, meu pai está precisando de mim, eu quero honrar eles lá, quero ajudar eles, o que for possível eu vou ajudar eles. Guarda o dia de sábado, né? O sábado é descanso, e o descanso tanto no Oriente como no Ocidente, sempre, no Ocidente é sexta e sábado, né? O primeiro dia da semana é domingo lá. O nosso aqui é sábado e domingo, então a gente tira o domingo, que seria o primeiro dia da semana, a gente conta no calendário, mas não vive na prática que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Então domingo se tirou. Por que a gente adora no domingo? Porque é o dia que vai estar todo mundo junto. Mas principalmente que Jesus ressuscitou, o Pentecoste acontece no domingo, João tem a revelação na ilha de Patmos no domingo, e Paulo manda separar as ofertas no dia do Senhor, que era domingo. Por isso que o domingo ficou aqui. Pastor, mas se eu não adorar domingo, eu estou em pecado? Não, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, cada um tenha, né? Mas esse dia aqui é o mais propício para a gente. A adoração do Senhor agora, Hebreu vai dizer que a gente entrou no ano sabático, né?
que é esse ano? É o ano do descanso das minhas obras, onde eu tentava agradar a Deus com as minhas obras. Agora eu agrado a Deus, eu agrado a Deus porque eu creio nas obras que Ele fez no meu lugar. Quando perguntaram a Jesus assim, qual é a obra do Senhor? A obra do Senhor é que tu crê nele. Descansei das minhas obras. Mas esse dia aqui, dentro do possível, dentro do impossível também, eu procuro me reunir porque os irmãos estão todos aqui. Quarta-feira não é ruim vir aqui só ter 3 pessoas? Não é? Ah, mas foi Constantino que criou o domingo. Foi não. A igreja no início já se reunia domingo. Tá? Então, olha que legal. Algo maravilhoso. A lei, ela só pode ser cumprida depois que eu nasço de novo. Então, para uma pessoa que ainda não nasceu de novo, o que é que eu tenho que pregar? A cruz. Jesus morreu pelos teus pecados. Ah, mas eu não sou pecador não. Por favor, liga o retroprojetor aí. Deixa eu botar o cabo HDMI no seu cérebro e vou projetar só o dia de ontem aqui. Seus pensamentos, suas palavras. Será que tu passa no crivo de Deus? Por isso que Ele teve que morrer por você. Ele não morreu para dizer que era um bom homem. Já tinha Buda, Confúcio, né? Tinha uns filósofos clássicos que foram, né? Ele não morreu para te dar ensino de bom comportamento, ainda que tenha. Ele morreu para te perdoar e te religar com Deus. A palavra em latim para religião é religare. É ligar o homem com Deus. Porque o homem nasce em pecado, como disse o rei Davi, longe de Deus. E a gente vai como uma jamanta embaixo, só colhendo resultados da nossa distância de Deus. Só colhendo resultados, só colhendo resultados, só colhendo resultados. Pastor, o que é a solução? Reconheça que tu é doente, se arrependa e creia que Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Para te resgatar de você mesmo, porque teu pior inimigo não é o diabo, é você. O teu pior inimigo, todo dia tu olha para ele no espelho. É com ele que é a tua briga maior. Não é com político, não é com inimigo. O teu maior inimigo é você mesmo. Fala, Deus. É com esse inimigo que a gente tem que brigar todo dia. Tua batalha principal é com você mesmo. Seu orgulho, sua ganância, sua individualidade, sua maneira de ser sem pensar nas consequências, inconsequente, faz o que está na cabeça, mas não pesa o que vai acontecer com aqueles atos. Não pensa se está ferindo alguém, não pensa se vai machucar o outro, o que importa é o meu ganho, o que importa é o meu benefício. Faz as coisas sem olhar para Deus e dizer, Senhor, é a sua vontade? Não, o importante é a minha. Faz como Ló, olha, eu te dou do lado direito, do lado esquerdo, escolhe qual tu quer. Ah, ali está bem verdinho, eu vou para lá. Nem tudo que reluz é ouro. Então eu preciso de um Salvador, eu não preciso de um coach, eu não preciso de Buda me ajudando a ficar... Não preciso disso. Eu preciso de um Salvador que me transforme, que me renove, que me ajude a nascer de novo. Eu não preciso de religião. Eu não preciso, pastor Miguel, chegar aqui e falar assim para você, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não vai adiantar. Eu não tenho esse poder. Mas se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e se você está com sede, você viver beber da água que Ele quer te dar, você vai ser transformado. Você vai receber um novo coração. Essa é a promessa de Jeremias 31:31. Eis que vem dias que farei com vocês uma nova aliança. Tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Escreverei no vosso coração a minha lei. A lei era escrita em tábuas de pedra. Agora o Senhor escreve a lei dele aonde? Agora eu estou pronto para entender. Nasci de novo e regenerado significa que a lei foi colocada no meu coração, que o Espírito agora habita dentro de mim, que o meu coração de pedra foi houve um transplante, coração de carne. Agora quando eu olho na palavra e o Senhor fala assim, ó, não roubarás, não adulterarás, ame o teu próximo. Aí eu, caramba, é isso que eu quero. Esse é o caminho, eu estava longe disso tudo. Eu fazia tudo contrário.
Meu umbigo era o meu Deus. Agora eu quero. Isso não é mais religião, isso não é mais regra, porque agora quem te governa é o Espírito Santo, quem te governa é Jesus pela palavra dele. Não é mais regra de homem, não é mais costumes de homens, agora é uma relação íntima entre você e Deus, um relacionamento. Quem tem sede, vem a mim. Está vivendo uma vida miserável. E eu não estou falando de dinheiro não, porque tem muito rico que é pobre. Jesus, quando chega na igreja de Laodiceia, uma das igrejas de Apocalipse, ele disse assim para a igreja de Laodiceia: a igreja de Laodiceia era rica, produzia lã, ok? Era uma igreja abastada financeiramente. Eles se achavam o supra-sumo. Aí Jesus bate a porta. Muita gente usa esse texto como evangelismo, mas é um texto para crente, tá? Mas pode ser usado para evangelismo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei com você. Vocês acham que são ricos? Tem dinheiro, a igreja com granito, a igreja, nada disso é errado, mas vocês acham que isso aí está completando vocês. Quero dizer para vocês que vocês são cegos, pobres e nus. Ou seja, alguém pode ter muito dinheiro e ser pobre para Deus. E a viuvinha lá com 2 moedas era rica. Deus não trabalha na sua categoria, meu querido. Isso aqui é totalmente diferente de tudo que você já imaginou. Deus não está se importando se você tem carro do ano, se você é funcionário do sei lá da onde, se você faz parte, se você é deputado, se você é... Deus não está nem aí para isso. Aonde o Senhor habita? Aonde tem alguém com o coração contrito e quebrantado. Me lembro quando o fariseu subiu lá no templo para orar com... Me ajuda? Publicano. E aí ele, Senhor, obrigado porque eu dou meu dízimo. Obrigado, Senhor, porque eu sou um religioso. Obrigado, Senhor, por causa disso, obrigado. Aí o publicano disse assim: Senhor, não tem nem condições de levantar a cabeça, tem misericórdia de mim. Esse é de coração contrito e quebrantado. Reconhece que em si mesmo não há nada que agrade a Deus. Você acha que o dízimo que você está aqui está comovendo o coração de Deus? Você acha que você ganhar agora uma indenização e dar o dízimo para a igreja de 100 mil reais, isso comove a Deus? Lembra de Idade Média, quando as pessoas davam verdadeiras fortunas para a igreja romana para poder ganhar o céu. Irmãos, o Senhor quer é o seu ser, a sua vida, intimidade com você. Ele quer tirar esse coração duro, Ele quer tirar esse coração de pedra, ganancioso, orgulhoso, mentiroso. Muitas vezes tem muita gente que tem necessidade de aceitação, gente. Tem muita gente que às vezes é muito bacana no meio de um monte de gente, mas quando ela deita no seu travesseiro, aquilo já virou um hábito na vida dela para ela ser aceita no meio das pessoas. E o coração vazio, o coração angustiado, e o coração quebrado, e o coração aniquilado. E aí coloca aquela coisa que os gregos chamavam, né, de máscara, né? Eles colocavam aquela máscara no rosto para encenar, né? Uma máscara de cera. E eles então encenavam, e a gente vai para o dia a dia encenar. Rir para quem a gente não tem nenhuma vontade de rir. Mostrar uma espiritualidade que a gente não tem por dentro, não tem, só por fora, só casca. E aí Deus está preocupado com o que você vai dar, enquanto você é só casca? Gente, andar com Deus é muito maior do que isso, muito maior. E eles diziam, olha, o que é sinceridade? É você viver sem cera. A máscara era feita de cera. É você tirar a máscara de cera e viver com sinceridade. Sinceridade contigo
e com Deus. Sinceridade contigo e com teu próximo. As pessoas estão com máscaras. Você pode até botar máscara para mim, eu não tenho condições de ver, eu não sou Deus. Você pode colocar máscara para qualquer um, mas quando você fecha a porta da sua casa, que você tira ela, o Senhor está vendo qual é realmente a sua sinceridade. A gente pode enganar todo mundo, gente, mas a gente não engana Deus. Olha o que ele diz, de maneira espetacular. Aquele que tem sede, não. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, minha pergunta para você, do seu coração flui rios de água viva? Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. É pena que esses teólogos, esses pregadores da prosperidade, quer dizendo que vida e vida em abundância é dólar no bolso. Vida e vida em abundância é muito dinheiro aqui dentro. Não é, gente. Vida em abundância é a qualidade interna que você tem, essa novidade de vida, essa alegria no Senhor, a alegria da salvação, esse espetáculo que é Deus ter dito para você, haja luz e houve luz. Isso é maravilhoso. Mas pastor, e agora os problemas vão vir, sempre virão. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam verdadeiramente. Amém. Todas as coisas. Então está cooperando para o meu bem, para a minha maturidade, para eu crescer, para eu sair da esquina da vida espiritual, para eu abrir a porta para Jesus entrar, porque muita gente está dentro da igreja com a porta fechada para Jesus. Jesus entra aqui, ó, entra aqui nessa área do meu casamento, Jesus entra aqui na minha vida financeira, mas o Senhor quer entrar em todos os cômodos da sua casa, e a casa é você. Tá? Ele quer entrar em todos os lugares. Sabe aquele quartinho que você tem da sujeira dentro de casa? Que você guarda os entulhos, você guarda a sua vassoura, tudo lá é um cantinho. Ninguém entra. Quem vai visitante na tua casa, tu não abre aquilo. Abre? Por quê? Tem vergonha, né? Aquele vaso quebrado, aquela pá que quebrou, que você usa só quando não tem ninguém em casa. Aquela vassoura pela metade que você está varrendo a casa agora, que não tem que comprar outra. Você não mostra ela para ninguém. Você fecha o quartinho, mostra a sala. Oh, que sala linda, o banheiro, né? Porcelanato, não é isso? Armário projetado. Não é assim que a gente mostra, hein? Mostra para todo mundo. Só que o Senhor está afim de ir lá naquele almoxarifado, lá naquele lugar que tu não deixa ninguém ver, lá naquele lugar que você não abre para ninguém. Inclusive você já abre assim, com medo que pode cair tudo em cima de você. É esse lugar que Jesus quer entrar. É nessa porta que Ele está batendo. Que você não quer tratar, você não gosta nem de pensar muito nisso. Mas o Senhor quer tratar ponto por ponto na sua vida. A obra do Senhor é te transformar a imagem dEle, de Jesus. Não é te transformar a imagem de Adão. Adão já foi. É te transformar a imagem do Filho de Deus. O bom perfume de Cristo. A carta escrita. E para isso você tem que abrir essa porta. Porque essa porta fechada está impedindo de você crescer. Abre essa porta e deixa ele entrar. Sabe aquela dor que você teve há 10 anos atrás, com uma traição, com uma descoberta de alguma coisa, com a morte de alguém que você amava tanto, com a perda, com uma doença, tudo mal resolvido dentro de você. Você tranca. Mas Jesus quer entrar nisso aí. O Senhor quer entrar nessa porta aí. Porque isso tudo aqui está respingando na tua vida hoje. Tudo que aconteceu lá e foi... Na verdade, você simplesmente jogou para debaixo do tapete, sabe? E vou seguir em frente, não tratou. Isso está tendo reflexo tremendo nos relacionamentos que você encontra. Você está projetando um monte de medos lá de trás que você teve na vida atual.
Sabe aquele cara que foi traído lá atrás, ou aquela mulher que foi traída lá atrás, ou que teve o pai e a mãe traído? Ele joga para o dia de hoje, desconfiando de qualquer relacionamento que ele tem. Porque todo homem é safado, toda mulher é pilantra. Não é assim? Ou não? Você está projetando na sua vida algo que aconteceu com você ou com a sua família no passado. E esse medo está te impedindo de ser livre. Deixa Jesus entrar aí. Deixa Jesus entrar aí. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei, cenarei com ele e ele comigo. É possível uma igreja, e agora eu chamo a pedra viva, nem a igreja como um todo, mas a pedra viva que constrói o templo, que somos cada um de nós. É possível uma pedra não conseguir se encaixar. Ela está na igreja, mas ela não encaixa. Porque tem coisa para tratar. E ela foge disso, ela não quer tratar, não quer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jonas também fugiu. E chega uma hora que Deus para tudo na nossa vida, mas para mesmo. E aí é o momento que as perdas vêm. É o momento que os nãos de Deus começam a ser consecutivos. É o momento que tudo que você faz dá errado, mais safo que tu seja, mais maravilhoso que tu seja, mais contado, sabe aquela rede network que você tem de só gente grande? Ninguém se levanta para te ajudar, a porta foi fechada para você. E porta que Deus fecha, ninguém abre, pode ter o maior contato no Planalto, não abre. Porque ela só vai abrir quando você abrir a porta do seu coração, naquele lado específico para ele tratar. Eu estou a porta do lado. E eu tenho temor de Deus. Não tema quem pode matar o corpo, não te dá um tiro e tu vai para a glória. Não tema quem, além de matar o corpo, pode jogar tua alma no inferno. Esse que você tem que temer. No nosso caso não vai, né? Mas presta atenção no que eu vou falar para vocês. Deixa Deus tratar. Porque às vezes Deus bate tanto nessa porta que aí E aí é onde vem a frieza espiritual. Você apaga o espírito. O espírito não sai mais de você, mas você apaga ele, entristece. Vive, sabe aquele cristão zumbi? Um pé assim, ó, vai, morto-vivo. Sabe, morto-vivo? Ou então aquele cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. É tão antigo isso, né? Mas só para entender. O cara não consegue se encaixar no mundo, mas vai para a igreja e também não consegue se encaixar. Aí ele fica o quê? A palavra do Senhor diz que do nosso interior tem que fluir rio de água viva, e a minha pergunta é: o que levou esse rio a ser represado na tua vida? Tem muito crente com rio represado. Não flui mais. Não flui mais. Deus não é Deus, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra dele diz que quer você santo. Você foi predestinado para a santidade. Santidade significa separado para ele. Deus é um Deus ciumento. Deus não divide a glória dele com ninguém. A palavra ciumento não é o ciúme da gente doentio patológico, mas é aquele ciúme de zelo. Ele não divide a glória dele com ninguém, por isso que ele disse: não experimentou o Senhor, não consegue mais viver sem ele. Pode andar igual o ornitorrinco, né, Davi, lá fora, ó, se afastou do Senhor todo torto, mas ai meu, quando fala de Jesus chega a quebrar. Porque sente saudade da intimidade, da relação. Não sente saudade do dinheiro. Que dinheiro tu pode ganhar até sem ser cristão. Os maiores ricos desse mundo não são cristãos. Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, todos eles não são cristãos. São bilionários.
Warren Buffett doou 100 bilhões para a instituição da mulher. Bill Gates para tratar de câncer. 100 bilhões de dólares. O maior investidor do mundo. Você pode ser cristão. Neymar é milionário. Aliás, bilionário já, né? Não é o dinheiro que te habilita a essa relação, o que habilita essa relação é você se abrir. Ai-me aqui, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da tua palavra, eu preciso confessar a minha pequenez, a minha infantilidade na tua presença. Preciso. E é isso que a gente faz todo dia quando ora. Senhor, obrigado por essa comida, Senhor, porque eu aqui posso comer o que quiser, porque eu posso beber o que eu quiser, Senhor, obrigado, e na hora que eu quiser, obrigado, Senhor, obrigado pelo meu filho, Senhor, obrigado pela minha filha, obrigado pela minha esposa, obrigado pela igreja que eu faço parte, obrigado pelo meu pastor, obrigado pelos membros, obrigado, agradece, gratidão, ações de graças, agradece, não murmure, não reclame. Obrigado pelo marido, Senhor. Obrigado pela esposa, Senhor. Mas não. Obrigado. Agradece. Agradece. O que Deus te deu, ninguém tira. Ah, pastor, eu não acredito nele. Entendeu como você não tem confiança? Sua fé, ó. E você precisa reconhecer isso, Senhor. Minha fé é pequena. Eu preciso, Senhor. Eu tenho um cuidado tremendo com o meu carro, porque eu não sei que... Tenha cuidado na justa medida, mas quem guarda o teu carro é Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127. É difícil chegar nessa etapa, não é? Confiar. A gente fala muito que tem fé. Confiar é outra coisa, meu amigo. É muito mais grande, muito maior. Mais grande é ótimo. Muito maior. Muito maior. Muito mais elevado. Leia Viva de George Miller. Quem puder comprar o livro dele, George Miller, século XIX, compra o livro dele e vê a vida daquele homem. Manteve um orfanato com 2.000 crianças sem nunca pedir nada a ninguém, esperando que Deus suprisse. Todo dia o café da manhã chegava na hora, o almoço e a janta. Quando precisou atravessar de uma ponte para outra, tudo neblinado, o capitão do barco disse: não tem como chegar lá embaixo. Não vou orar, não, deixa que eu oro. Ele orou. Vamos lá para cima agora. E o cara falou: o cara é maluco, né? Quando chegou lá em cima, a neblina tinha ido embora. A gente, como cristão, tinha que ter a maior fé do mundo. Não é quem vai para Nossa Senhora da Aparecida. Claro que a gente reconhece o poder de Deus. Mas nosso Deus é tremendo. A gente não orou para essas bênçãos aqui? A gente orou? E Deus é fiel. Eu me mudei e eu botei 4 características, eu e minha esposa, que a gente precisava no apartamento. Sem imobiliária, perto de tudo, preço acessível. Todas elas foram que Deus nos deu, todas elas. Os 4,5 que a gente pediu, específico, tem oração específica, né? O Senhor atendeu. Porque é na hora H que Ele vai agir, não é quando você está a fim de pedir uma coisa, não, é quando Ele vê a sua necessidade, é que Ele age. Tem muita história para contar de relacionamento com Deus, com milagre de Deus. Muitas. Tem muitos nãos de Deus também. Essa é a vida cristã. Amém? Então a gente precisa, de verdade, abrir a porta. Eu não estou falando que Jesus vai fazer você passar o tempo todo por problema. Não é isso, gente. Mas tudo que Ele fizer,
é com propósito. Bem? Porque todas as coisas cooperam, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. Mas coopera para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Não esquece esse finalzinho, tá? Importante. Vamos orar?